vamos entrar na parte de como é que cria os objetos 3D, certo? Aquela ideia, como é que eu vou criar a Base Mesh, que é o primeiro processo que a gente tem, né? Eu defini lá que você tem que fazer a Base Mesh, depois os macro detalhes, depois os micro detalhes, certo? E essas 3 etapas são as etapas fundamentais da construção do modelo. Para você começar um objeto tridimensional, você começa pela Base Mesh, não é isso? Então, a Base Mesh geralmente ela é feita a partir de formas primas, certo? E aonde eu crio as coisas, eu crio tudo. Opa, foi mal, desculpa aí. Eu crio tudo a partir do painel Create. Eu disse que aqui são os painéis. Ó. O primeiro é o Create, serve para criar coisas, certo? Então, que tipo de coisa ele vai criar? Ele vai criar primeiro o botãozinho Geometria, é a coisa que a gente vai mais criar, né? Depois, Shapes. O que são Shapes? São formas. Esse botãozinho aqui é para você criar várias formas. E o que é uma forma? Formas são os vetores. Você lembra do Illustrator? Lá você cria vetores, né? Então também tem os vetores do 3D. Até porque 3D é vetor, certo? Terceira coisa que você pode criar, iluminação, lighting, né? Luz no cenário. Depois câmera, depois helpers, que são recursos que vão te auxiliar a fazer outras coisas. Certo? Depois física, né? Dinâmicas. E por último configurações acerca disso tudo. Ok? A gente vai começar com o primeiro create aqui, que é a criação de geometria. É onde a gente cria as base meshes. Tá? Então eu preciso aprender a manejar isso aqui para depois começar a criar as minhas formas, os meus modelos tridimensionais. Certo? Então se você entendeu isso, vamos lá então aprender a criar um objeto. O primeiro e mais comum é o box. Tá? Então se você pega aqui o box, para você criar basicamente todos eles, você vai clicar, segurar e arrastar. Certo? Quando você clica, segura e arrasta, ele primeiro está dando aqui uma área. Né? Uma área. O que é a área? É o local onde ele vai ocupar um espaço dentro da sua cena. Certo? É o que a gente chama de length. Né? E com isso também ele já vai colocando a largura. Tá? Então, por exemplo, eu quero que ele tenha mais ou menos essa largura, esse tamanho, essa área. Certo? Aí eu solto. Quando eu solto o clique, né, ele vai definir agora a altura. Certo? E eu não estou mais clicando em nada. Eu estou só movendo o mouse. Ó. Quando eu acho que a altura está boa, por exemplo aqui, eu aperto de novo. Eu clico mais uma vez. Pá, aí ele finaliza a construção daquele objeto. Certo? Se eu continuar com o botão box selecionado e eu riscar novamente, ó, ele vai criar outro box. E ele vai continuar a criar box a menos que eu saia dessa ferramenta, né? Desse botão de criar box. Certo? Então como é que eu faço para sair dele? Muito simples. Eu pego a ferramenta de seleção, que no caso é essa aqui, ó, Select Object. E aí você pode selecionar os boxes que você criou, certo? Essa seleção, ela serve para você principalmente modificar o que você criou, certo? Você lembra que eu falei que tem aqui um botão chamado Create, certo? E logo na sequência, já está criado o box. Criei 4 boxes aí, certo? Na sequência, eu tenho outro chamado Modify. Então, se eu selecionar esse box maior e eu vim em Modify, eu vou descobrir uma coisa. Primeiramente, o nome dele. Ó, ele está dizendo que é o Box 001. Eu posso dizer que ele vai ser o nome, vai ter o nome que eu quiser. Por exemplo, esse aqui vai ser o Box X. Certo? E eu posso dar uma cor para organizar meu projeto. Certo? Por exemplo, clica aqui, ó. E aqui não é a cor do objeto em si, mas sim a organização que você está dando para ele, a partir de cores, certo? Então, sei lá, vermelho, ok? Depois eu tenho os modificadores, uma lista de distorção que você pode aplicar nesse modelo 3D, mas eu não quero fazer nenhuma distorção ainda, que é um assunto mais avançado, mais para frente, ok? Terceira coisa, né? O que aquele objeto que está selecionado é e quais efeitos você aplicou, certo? Você veja que ele é um box e não tem nenhum efeito aplicado. Mas se eu quiser aplicar algum aqui, só para vocês verem, ó, sei lá, qualquer coisa, não importa, bend. Você veja que ele é um box e tem um bend aplicado. O que é um bend? Eu vou explicar mais para frente o que é um bend.
tá? Aqui não dá nem para explicar ainda direito, tá? Mas eu vou deletar esse efeito. Só sabe que é um efeito de distorção, certo? Beleza. Agora, aqui embaixo, veja o que ele tem. Modify. Ele tem as especificações técnicas daquele objeto 3D. Então veja que ele tem aqui o Language, que é a área, Width, que é a largura, e Height, que é a altura, certo? Então se eu quiser alterar qualquer um desses parâmetros, por exemplo, o Language, né? Aliás, a altura, então, Height, posso aumentar aqui, ó, maior ou menor, certo? Beleza. E uma etapa extremamente importante na hora da construção de objeto 3D são as linhas desse objeto tridimensional, né? Que em inglês a gente chama de segments ou linhas, né? Arestas, tá? Então você veja que eu tenho uma linha na espessura, uma linha na largura e uma linha na altura, certo? Só que eu não consigo ver essas linhas aqui agora. Então fica difícil eu entendê-las se eu não estou vendo-as. Para me habilitar a visão dessas linhas, eu aperto o F4, tá? F4, certo? Lembra que eu falei que desses 3 parâmetros da viewport, o último é para você mudar a visualização do objeto que você está olhando, né? O tipo de visualização, que é o shading, né? Então, veja que quando eu aperto o F4, ele muda para Edge Faces. Certo? E aqui a gente tem 2 formas interessantes de se mexer, né, na visualização dos nossos objetos. O Edge Faces, que é essa opção que vocês estão vendo. Talvez não está dando para ver porque está vermelho aqui, mas deixa eu botar aqui, sei lá, cinza. Está dando para ver não? Agora deu, olha. Quando eu aperto F4, você veja que eu consigo ver a linha perfeitamente. Ó. Não estou vendo a linha, agora estou vendo a linha, certo? E o F4 é esse atalho, mas se você quiser, você pode vir aqui e clicar Edge Face. A outra função que a gente usa muito nesse botãozinho é o Wireframe Overview. Olha aí, ó. Tá? Que no caso, se um é o F4, o outro é o F3. Serve para a gente ver através do personagem. E isso tem diversas utilidades, certo? Mais para frente a gente vai ver cada uma delas, ou pelo menos as principais. Ok? Então veja que agora eu estou vendo as linhas. Se eu aumento aqui, ó, voltando para o assunto, eu estou em Modify. Se eu aumento aqui, ó, veja só, aumentei um na espessura, um na largura e um na altura. Olha aí. Certo? Então, a modelagem poligonal se baseia em você pegar esses polígonos e alterá-los, certo? Beleza? E esses polígonos, eles são formados, aliás, esses objetos tridimensionais, eles são formados por algumas coisas, certo? E é o entendimento desses elementos de um objeto tridimensional que faz com que você entenda como é que funciona a modelagem tridimensional, certo? Só que esse objeto aqui, apesar dele ter os segmentos e os vértices e tudo mais, você não consegue alterá-los, tá? Ivan, então como é que eu consigo transformar esse objeto aqui num objeto modelável, né? Onde eu posso pegar ele e deixar ele do jeito que eu quiser, porque até agora ele é um box, ó. Ele não é um objeto editável. Por isso que eu não posso mostrar para vocês o que é cada pedaço desse, certo? Então, como é que eu faço para fazer isso? Beleza. Tem 2 formas. Você pode vir pelo painel aqui ou pelo painel de modelagem, certo? Eu vou, a todo momento, estar ensinando as 2 formas. Você escolhe qual é a mais prática para você, ok? Primeiro, eu vou ensinar como é a forma mais comum, mais conveniente, né? Que é a que a gente vai ver aí por aí. É com o botão direito. Você clica com o botão direito em cima da forma, Convert to Editable Poly. Quando eu faço isso, você veja que ele deixa de ser uma forma, um box, ó, uma forma prima, para ser um Editable Poly, certo?
Então, sei lá, o cacau, para vocês entenderem, vou fazer uma comparação aqui, mais ou menos, para vocês entenderem. Certo? O que são as formas primas? Voltando aqui, ó, essas aqui. Forma prima, cara, é como se fosse a matéria-prima ali que você vai precisar para fazer o seu objeto tridimensional. Então, se você quer fazer chocolate, qual é a principal matéria-prima do chocolate? Não é o cacau, né? Então, você precisa de cacau, né? Então, basicamente é isso. Se eu quiser criar qualquer objeto tridimensional, eu preciso de um objeto primo, né? Qual é o primo? Depende do objeto que você vai criar. Se for um baú, é melhor um box. Se for uma cobra, talvez um braço, talvez seja melhor um cilindro, né? Sei lá, eu quero criar uma pirâmide, talvez um cone. Enfim, quero criar um planeta, então uma esfera, certo? Então, é isso.